Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Prof. Rodrimelo Física e Química. Aqui nesse vídeo vamos fazer a correção da prova de Química 2 do 201, 202 e 203. Vamos lá então para a correção. Nós tínhamos questões alternadas, as questões eram iguais para todos. Falando então de pressão, volume e temperatura, sistema isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Sistema isotérmico, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Esse é o sistema isotérmico. Na primeira questão, nós temos 16 litros de um gás. Esse 16 litros é o nosso V1, com 3 atm de pressão, o nosso P1. Qual será a pressão? Queremos saber então o P2. Se o volume passar a 5 litros, isso é o V2. Então é só substituir na equação, onde nós temos 3 atm vezes 16 litros igual a P2 vezes 5 litros. Fazemos a multiplicação direta aqui, 3 vezes 16, isso vai dar 48 e vai ficar então P2 igual a 48 dividido pelo 5, dividido por 5, nós vamos ter P2 igual a 9,6. Como o P está em ATM, a resposta vai ser ATM 9,6 ATM de pressão. Vamos para outra. Na outra questão, nós temos um sistema isobárico. Já está falando que é isobárico. Isobárico não trabalha com pressão. Então fica V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. Temos aqui 12 litros. Esses 12 litros, V1, temperatura 27 é o T1. Se dobrar a temperatura, então nós vamos dobrar, queremos calcular o V2. Então a primeira coisa é 27 graus Celsius mais 273 dá uma temperatura T1 de 300 Kelvin. Nesse caso, o T2 é o dobro, 600 Kelvin. Passa para Kelvin e dobra. Agora eu vou substituir lá. Eu tenho o V1, 12 litros, minha temperatura 1, 300. Quero calcular o V2, minha temperatura 2, 600. Faz em X, 300 vezes V2 igual aos 600 vezes o 12, o que vai dar 7.200. Fica V2 igual a 7.200 dividido por 300. Divide por 300 e você vai ter 24. Como o V1 está em litros, o V2 é litros, 24 litros é a nossa alternativa correta. Na questão seguinte, um gás apresenta um volume de 28 litros, isso é o nosso V1, e pressão de 5 atm, isso é P1. E temperatura de 300 Kelvin, aqui é o T1. Qual será a pressão? Eu quero descobrir o P2. Se o volume permanecer igual, então o meu V1 e o meu V2 são iguais, isso é um sistema isovolumétrico, não trabalho com volume, e a temperatura T2 passou a menos 50. A equação aqui não usa volume, usa P1 dividido por T1, usa P2 dividido por T2. Só que a temperatura 1 está em Kelvin, a temperatura 2 eu vou ter que fazer isso aqui, menos 50 e somar com aquele 273. O que vai dar, eu vou ter que tirar do 273, os 50 fora vai dar 223 de temperatura T2, ó, 223 Kelvin. Então vamos substituir. Pressão 1, 5 atm. Temperatura 1, 300 Kelvin, igual. Pressão 2, é o que a gente está procurando. Temperatura 2, 223. Faz em X, fica 300 vezes P2
igual a 223 vezes 5. Vai dar 1115. Isola P2, 1115 dividido por 300. Você vai dividir por 300 e vai dar 3,71. 3,71. Qual a pressão do gás? Aqui deu 3,71 atm. Alternativa 3,71 atm. Vamos lá para a próxima. Aqui eu tenho um volume de 6 litros, V1, uma pressão de 1520, P2. Qual vai ser o volume final, V2, se a pressão for de 4 atm, P2, sistema isotérmico? Então eu não uso temperatura. Porém, eu posso fazer duas coisas. A minha pressão 1 está 1520 mmHg. Eu vou dividir por 760. Ou a gente pode pegar o 4 e multiplicar por 760. Então eu vou pegar o 1520, vou dividir por 760, porque 1 atm é 760, e essa pressão 1 é a mesma coisa que 2 atm. Então, pressão 1, 2 atm, pressão 2, 4 atm. Temos aqui então P1, V1, P2, V2. No meu P1, 2 atm, no meu V1, 6 litros, na pressão 2, 4, no volume 2 é o que eu quero. 2 vezes 6, 12, o 4 vai passar dividindo. Então o nosso V2 ficará 12 por 4, dá 3. Se o volume está em litros, o volume vai marcar em litros, 3 litros, a alternativa correta. Tem outra questão. Aqui nós temos 8 litros, V1, 27, temperatura 1. Qual a temperatura em Kelvin? Eu quero a temperatura 2, sabendo que o volume 2 é 24 e o sistema é isobárico, então não usa pressão, só usa o volume e temperatura. Lembra que esse 27 tem que somar com o 273. Então vai ficar V1, 8, dividido por T1, que é 300, V2, 24, dividido por T2. Fazemos aqui em X. 8 vezes o T2 igual ao 300 vezes 24, o que vai dar 7.200. Nós vamos pegar 7.200 e dividir por 8. Isso vai dar 900. A temperatura é Kelvin, queremos a resposta em Kelvin mesmo, 900 Kelvin de temperatura. A questão seguinte: o gás tem um volume de 12 litros, V1, uma pressão P1 é 6 e uma temperatura T1 de 400 Kelvin. Qual será a pressão? Eu quero saber o P2 em mmHg se o volume permanecer igual. Então eu não vou usar volume porque ele é igual, eu não preciso do volume, eu só uso pressão, temperatura, e a temperatura T2 é de 200 Kelvin. Então nós temos o quê? Nós temos a pressão P1, 6, dividido pela temperatura T1, 400, igual a pressão P2, que é o que a gente quer calcular, dividido pela temperatura T2, 200. Faz em X, 400 vezes P2, igual a 6 vezes 200, que dá 1.200. Isola P2 e fica 1.200 dividido por 400. Esse é o P2.
Você vai dividir por 400 e vai encontrar 3 ATM. Está ali, 3, mas não é essa a resposta, porque a resposta que eu quero é mmHg. Se um ATM tem 760, a gente vai multiplicar por 760 e vai encontrar então 2.280 mmHg, por isso é essa ali. A outra questão, o gás tem um volume de 14 litros, pressão de 5 atm, temperatura 300 Kelvin. Qual será a pressão? Então é o P2. Se o volume permanecer igual a 14 litros, novamente não vamos usar volume, só pressão, temperatura, mas a temperatura passou para 273 Kelvin. Então eu tenho o volume que eu não preciso, eu tenho a pressão P1, que é 5, dividido pela temperatura 300, igual ao volume. Não vou usar. Quero calcular pressão P2 com uma temperatura de 273. Observe que a pressão aqui está em atm, então eu vou calcular a pressão 2. Ele não pede em milímetro, vou encontrar em atm. Fica 300 P2 igual a 5 vezes 273. 5 vezes 273 dá 1.365. 1.365. Isso vai ficar 1.365 dividido por 300. Divide por 300 e a gente encontra 4,55 atm. Vamos lá, para não estender muito o vídeo, é só uma correção. Nesse recipiente nós temos uma massa de um gás que tem um volume de 12 litros, isso é o V1, numa temperatura T1 de 293. Se esse gás for aquecido até 302, eu tenho uma temperatura 2, sob pressão constante, o seu volume V2. Então nós não vamos usar aqui pressão, é isobárico. Eu tenho V1, 12 litros, dividido por T1, 293. Eu quero V2 dividido por 302. Faço em x, fica 293 V2 igual a 302 vezes 12. 302 vezes 12 vai dar 3.624. 3.624. Isola V2 e passa o 293 dividindo. Divide por 293, isso dá 12,368 litros. Pelo arredondamento, fica 37, por isso que é 12,37. Temos mais duas questões. Na penúltima, nós temos aqui, antes de realizar uma viagem de carro, um dia de temperatura era 30 graus Celsius. Um senhor calibrou o pneu utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas, a pressão ficou 3,4. Sendo a variação de volume desprezível, marque a alternativa em que a temperatura se encontrava. Então eu tenho esse 30 graus Celsius, que é a minha temperatura 1, e a pressão P1. Depois eu tenho a pressão P2. Eu vou encontrar a temperatura T2. Primeiro, pega o 30 e soma com 273, o que vai dar então, na fórmula da pressão com a temperatura, vai me dar 3 atm dividido por 303. Depois eu tenho 3,4 atm dividido pelo T2. Faz em x, 3 vezes T2 igual a 303 vezes 3,4, dá 1030,2. Aqui vai dar 1030,2. Você vai isolar o T2 e vai colocar 1030,2 dividido pelo 3. Isso vai dar a temperatura em Kelvin, dividido por 3. Vai dar 343,4.
Só que agora eu tenho que aplicar lá no Kelvin igual a 273 mais C. Vou botar o 343,4, vou passar o 273 diminuindo e vou encontrar em Celsius a temperatura de 70,4 graus Celsius. Aqui 70,4. E a última questão perguntava quais as variáveis de estados de um gás. Já sabemos que as variáveis são pressão P, volume V, temperatura T, pressão, volume, tempo não. CNTP é condição normal de temperatura. Volume, temperatura e pressão é a alternativa correta. Isso aí, pessoal, um abraço. Ficou a correção dos exercícios. Com dúvida, revê aqui a correção ou mande uma mensagem para o professor. Até o próximo vídeo. Tchau.